Saudações de paz em Cristo Jesus a todos vocês. Passando aqui para fazer mais uma exposição da nossa terceira temática da nossa série sobre a liderança de Jesus Cristo. E hoje, nessa terceira série, desejo falar com vocês sobre a temática Líderes ensinam com autoridade. Líderes ensinam com autoridades. É bem verdade que não tem como aceitar um líder se ele não tem essa autoridade. Logo, ele só tem o nome de líder, mas ele não é um líder. O líder não basta só carregar o título líder. Em suas atitudes ele lidera, em suas palavras ele lidera. A sua visão de mundo é liderança, porque ele nasce com este propósito de liderar. O texto bíblico para nós embasarmos sobre líderes em ensino com autoridade está lá em Marcos, capítulo de número 1, verso de número 22. O Evangelho segundo escreveu São Marcos 2:22 diz: todos ficavam maravilhados com seus ensinos, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Meu querido, todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes falava como quem tem autoridade e não como mestre da lei. Esse texto carrega em si uma abrangência de explicação extraordinária, porque ele demonstra para nós que Jesus Cristo ensinou com tanta autoridade que em sua presença o maligno foi repelido. Se você observar em sentido terreno, Jesus poderia ensinar com autoridade porque conhecia as Escrituras em profundidade. Mas também, se você olhar por outro lado, no entanto, a isto ele mostrou para nós um sentido mais planificado da coisa. E que sentido, Adriel? É que também ele falou para nós, e que se você for observar, que essa fala dele não foi apenas o conhecimento do Antigo Testamento que o tornou um líder destacado, né? Ou também o maior líder do seu tempo. Não foi só conhecer o Antigo Testamento que o fez dele esse líder em destaque, ou ser o maior estudioso do Antigo Testamento. Não foi isso. Os fariseus e seus contemporâneos também conheciam cada detalhe da lei. De fato, eles sabiam profundamente. Mas devido ao fato de ele mesmo, Jesus Cristo, seu Filho de Deus, cada palavra sua era expressa com absoluta autoridade. Olha que poder maravilhoso é isso. Quando eu explico para você isto, você observa nas 4 biografias de Jesus, é que os espíritos malignos sentiam-se desconfortável em sua presença. Não só porque ele ensinava com autoridade, mas também porque Jesus era a personificação da sua mensagem. Ele era a antítese do mal. Se você observar, os espíritos malignos não podiam permanecer onde ele estava. Os líderes sempre
os líderes sempre são professores, sempre. Ele está como aquele homem que ensina, que professa com palavras e com atitude aquilo que ensina. Quando você vê alguém ensinando com palavras de loucubrações humanas, em sabedoria humana, mas o seu comportamento é distorcido de suas falas, ele não é um líder, certo? O verdadeiro líder, segundo a liderança de Jesus, é aquele líder que fala, compreende e pratica e vivencia aquilo que está falando. Caso contrário, ele não é um líder nato, ele não é um líder preparado pelo Senhor Jesus Cristo para liderar. Ele não é um líder chamado segundo Jesus. Para ser um líder eficaz de grande alcance nessa sociedade hedierna, você deve ensinar com autoridade e estar sempre preparado, ou seja, deve ser profundo conhecedor da matéria sobre o qual está ensinando. A gente vê uma lacuna em nosso cenário brasileiro, onde as pessoas não têm conhecimento intrínseco, conhecimentos profundos das Escrituras Sagradas e tentam ensinar uma pseudo-verdade em nome da sua religião, e sabemos que isso pode levar a pessoa a uma verdadeira apostasia, porque não é um líder nato de conhecer eficazmente aquilo que está ensinando. A gente vê muito isso, a gente observa muito isso. Ainda mais nessa era digitalizada, cibernética que vivemos. A gente encontra muitas pessoas dessa forma, ensinando um evangelho barateado, prostituído, uma liderança promíscua, que é uma liderança que procura os seus próprios interesses e não os interesses do reino do céu. A liderança de Jesus falou primeiro da liderança do reino do Pai, do reino eterno. Então, a gente temos que ficar de olhos abertos para esse conceito. É por isso que nós estamos extraindo lições da liderança de Jesus. Lembre-se sempre disso. A preparação de Jesus durou mais de 30 anos. Tem líderes nascendo da noite pro dia, né? Só porque se formou, tem um diploma. E ter diploma não significa ser líder, certo? E aqui eu chamo a sua atenção que o líder tem que estar sempre preparado. Contudo, tão importante quanto conhecer intimamente o conteúdo do que pretende ensinar, o líder tem que dominar com praticidade os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ou talvez ainda mais importante é ser o que você está pregoando, o que você está ensinando, o que você está liderando, o que você está passando. Isso é de suma importância você compreender, porque se você não compreender, como que você vai passar para as pessoas esse ponto de vista tão poderoso que tem as lições que Jesus Cristo deixou como liderar eficazmente. Jesus podia libertar pessoas tomadas por espírito maligno, isso é óbvio. Não somente para o seu conhecimento das Escrituras, não por ele só ter esse conhecimento das Escrituras, mas sobretudo por ser quem ele era. As palavras de um líder, por mais vitais e essenciais que sejam, somente permanecerão e terão impacto sobre muito se esse líder verdadeiramente, querido, representar a realidade da vida deste líder. Ou seja, mostrar e viver aquilo que diz, aquilo que é. O chamado de um líder ao compromisso, à integridade, à dedicação, ao sacrifício somente será honrado se tal líder for alguém comprometido, íntegro e dedicado e pronto a sacrificar-se. O verdadeiro líder da vida. A liderança eficaz, duradoura, implica tanto preceitos como sobre os preceitos como exemplos daquilo que eu estou falando. Um líder que não apenas fala,
sobre o que conhece, mas também vive o que diz. Atrairá seguidores dispostos. Quanto aos relutantes a serem liderados, eles se sentirão tão desconfortáveis que procurarão de bom grado deixar o caminho livre para que isso aconteça. Dito isto, observe, os líderes sempre são professores. Para ser um líder eficaz e de grande alcance, você deve ensinar com autoridade e estar sempre preparado. Ou seja, deve ser profundo, conhecedor da matéria sobre o qual está ensinando. Lembre-se sempre disso. A preparação de Jesus durou mais de 30 anos. Verdadeiros líderes não nascem da noite por dias. São gerados com tempo, com décadas, anos. Então, lembre-se disso, que Jesus não falava como os escribas e fariseus, mas ele falava como quem tem autoridade, poder, para falar o que falar e o que sair de sua boca será uma virtude, um poder. Por isso que ele diz, a minha palavra é vida e eu vos dei um espírito vivificante. Seja esse líder nato, disposto a liderar com a sabedoria de Cristo Jesus. Fique com esse pensamento e até a próxima, se Deus quiser.